Vamos então encerrar o capítulo de motor de indução falando sobre a operação do motor. Vamos falar sobre o conjugado máximo, corrente de entrada, fator de potência, rendimento, uma palavra sobre a partida e sobre o controle de velocidade. Lembrando sempre que estamos tratando do motor de indução em regime permanente e equilibrado. Na aula passada, nós deduzimos a expressão para o conjugado. É super simples, né? A potência que transmite para o gap dividido pela velocidade síncrona. A potência é 3 vezes I2 ao quadrado, a gente calcula I2 através da tensão de Thevenin, vezes R2 sobre S, dividido pela velocidade síncrona. Então não é uma expressão complicada e, como é óbvio, ela é função do escorregamento, portanto, função da velocidade. É essa a cara da nossa curva, né? E vários pontos são interessantes, né? Principalmente essa característica de linearidade, praticamente, na região de funcionamento. Observe que quando a velocidade é igual a zero, o conjugado da máquina de indução é diferente de zero. Portanto, o motor de indução tem uma característica interessante que é a partida. Ele parte, não é? Você liga ele na tomada e ele parte. Observe também o seguinte, digamos que eu tenha uma carga que seja por volta de 20% do torque máximo desse meu conjugado. Se eu tiver uma carga com essa cara, constante com a velocidade, se o conjugado elétrico é maior do que o conjugado mecânico, ela acelera. Se ela acelera, a velocidade cresce. Essa aqui é uma máquina claramente de 4 polos. Ela vai crescendo, à medida que a velocidade vai crescendo, a aceleração aumenta, até eu chegar a esse ponto onde o conjugado mecânico iguala o conjugado elétrico. Então, o ponto de operação estável do motor de indução será sempre nessa característica, que a gente lembra que é muito parecido com a característica do motor de corrente contínua, ou seja, com uma declividade negativa. Se aumento a carga de uma determinada situação, aumentando a carga, a velocidade diminui, e diminuir a velocidade provoca um aumento no conjugado elétrico. Portanto, essa área é uma área estável de operação do motor de indução. A gente consegue calcular também o escorregamento máximo, o escorregamento para o máximo torque. Aquele ponto aqui, né, de máximo torque, ele é super interessante. E esse ponto de máximo torque é fácil de você determinar, né? Porque você deriva em relação à velocidade, e aí você iguala a zero, e aí dá o seu ponto de máximo. E a gente consegue essa expressão para o escorregamento onde o máximo torque acontece. Substituindo na expressão do torque, eu tenho uma nova expressão do torque e, evidentemente, se eu substituir R2 sobre S, ela passa a ser independente de R2 sobre S. O que isso quer dizer? Que o torque, o valor do torque máximo independe da velocidade, independe, e ele terá o mesmo valor, mas ocorrerá em velocidades diferentes à medida que eu for variando R2. Essa figura mostra essa característica, né? Essa aqui era a nossa de regime permanente. Se eu aumentar R2, a característica vai ficando com essa cara. Essa curva verde é interessante porque a gente calculou o S, para que o S de máximo torque ocorra exatamente quando n igual a zero, ou seja, quando S igual a 1. O máximo torque ocorre na partida, o que é bastante interessante, evidentemente, porque quanto maior o torque de partida, mais rápida a máquina vai chegar na sua velocidade permanente. Observe também que o que é interessante na máquina é eu partir com um R2 bem grande e operar com um R2 bem pequenininho, porque eu vou ter uma melhoria do meu rendimento se eu conseguir diminuir o R2 à medida que eu entro em regime permanente. Vamos ver isso com mais detalhe daqui a pouco. Então, como eu disse, se eu tiver um conjugado mecânico da ordem de 20%, aqui eu teria uma grande aceleração inicial e aqui eu teria uma operação com um escorregamento bem pequenininho, né? Então é essa a característica que a gente gostaria de ver e a gente vai falar disso mais adiante. Outra coisa que é interessante é calcular a corrente de entrada. Veja que, dados os valores, né, do circuito equivalente, calcular a corrente de entrada é trivial, porque é V1 dividido pela impedância série, R1 mais JX1, né, mais o paralelo
daquela impedância. E, evidentemente, a corrente vai ser função do escorregamento, portanto, da velocidade. Note que quando n igual a 0, s igual a 1, esse valor aqui é o menor possível. Portanto, I será o maior possível. Então, como nos motores de corrente contínua, a característica da corrente de entrada de um motor de indução faz com que o máximo valor ocorra durante a partida. É fácil observar que se você mantém bloqueado o rotor de um motor de indução, ou seja, não deixa ele rodar, a tendência dele queimar é muito grande, porque essa corrente, a grande corrente de partida, fica circulando pelas bobinas e eu não ventilo e a corrente nominal, né, naquela área que a gente falou que é a área de operação do motor de indução, é da ordem de 5, 6 vezes menor do que a corrente de partida. Então são características importantes do funcionamento. Outra que interessa a gente é o fator de potência, que nada mais é do que a fase da corrente de entrada em relação à tensão. Em geral, a tensão, a nossa referência fasorial. Né? Então, quando eu estou em baixas velocidades, né, o fator de potência é bem baixo, o que eu enxergo praticamente é uma indutância. Quando eu estou em altíssima velocidade, ou perto do ponto de operação, eu teria um bom fator de potência e, evidentemente, quando S igual a zero, a potência também é igual a zero e o fator de potência volta a ser zero. Então, essa é a característica do fator de potência. Ele tende a crescer até uns 90% na faixa de operação do motor e volta a cair a zero quando eu chego na velocidade síncrona. Finalmente, o rendimento. O rendimento é sempre a potência de saída sobre a potência de entrada. Eu sei quanto que vale a potência de entrada, eu sei quanto que vale a potência de saída, dados os parâmetros, dado o ponto de funcionamento. Portanto, é muito fácil calcular o rendimento e, evidentemente, para cada velocidade eu vou ter um I1, portanto, para cada velocidade eu vou ter um rendimento diferente. Uma coisa que é interessante observar é que, evidentemente, é essa a expressão para o rendimento, mas se eu considero que P1 é parecido com Pgap, e eu considero que Pout é parecido com a potência mecânica, então eu estou basicamente desprezando as perdas Joule do estator e as perdas rotacionais, a gente tem uma expressão mais simples para o rendimento, dizendo que ele é igual a 1 menos S, o que mostra que quanto maior for o escorregamento, menor será o rendimento da minha máquina. E se eu traçar a curva, né, do rendimento em função da velocidade, vai dar uma característica como esta aqui em verde. Então a gente já viu a corrente de entrada, a gente viu o fator de potência e agora o rendimento, que evidentemente quando a velocidade é zero, quando a velocidade é síncrona, também é igual a zero. Para terminar, vamos considerar um exemplo e com a cara da maioria dos problemas, né? Estou considerando uma máquina de 4 polos, eu dou a velocidade nominal dela, dou a tensão fase-fase, né, do meu motor, dou os parâmetros do circuito equivalente às perdas rotacionais, e aí, com esses dados, eu posso pedir o que quiser, torque de partida, torque máximo, velocidade, corrente, qualquer dos valores a gente pode pedir, e passa a ser quase uma substituição nas equações que deduzimos. Né? Então, calcular cada uma dessas características do motor passa a ser uma substituição praticamente nas fórmulas razoavelmente complexas, porque sempre função do escorregamento e sempre função da impedância complexa do meu motor, do meu circuito equivalente. Vou deixar então para vocês fazerem, né, a partida, o torque máximo, aquelas curvas todas que eu tracei e mostrei nessa aula foram traçadas para esse nosso exemplo com esses dados, né, do nosso motor de indução trifásico. Uma palavra agora sobre controle de velocidade. Eu posso controlar a velocidade controlando, evidentemente, a velocidade do campo magnético girante. Controlar a velocidade do campo magnético girante significa controlar o número de polos da máquina, o estator da máquina pode ser construído de forma a transformar, né, de 2 para 4 polos, portanto, posso dar um degrau na nossa velocidade, mas é mais comum o controle de velocidade através da frequência. Se eu puder ajustar a frequência da alimentação do meu motor, eu conseguirei fazer com que o campo magnético girante
vai rodar em velocidade diferente, fazendo com que a minha máquina rode com velocidade diferente. Em geral, o controle da frequência se dá junto com o controle da tensão de entrada. Por quê? Porque se eu abaixo a frequência, a indutância de magnetização pega valores mais baixos, aumenta muito a corrente de magnetização, aumentando muito a corrente de magnetização, eu posso saturar a minha máquina. Se eu descer na mesma proporção V e F, a corrente de magnetização permanece constante e evita, né, a saturação da máquina. Em geral, os controles de velocidade das máquinas de indução são sempre o que a gente chama de a relação V sobre F constante. Para controlar a frequência, em geral a gente tem um retificador, né? Porque o meu sistema trifásico está sempre a 60 Hz, eu retifico essa tensão trifásica para ter uma tensão DC, e aí eu controlo o inversor, fazendo com que eu consiga controlar o valor da tensão no meu motor de indução e a frequência aplicada nesse motor de indução. Com esse controle, eu controlo velocidade, controlo partida, eu consigo fazer todos os tipos de controle. E é muito simples, né, esses dois equipamentos, e são baratos. Portanto, o motor de indução trifásico, que há algum tempo atrás era considerado um motor de velocidade constante, agora ele pode ser controlado com muita facilidade por causa da eletrônica de potência os equipamentos de eletrônica de potência estão ficando muito mais baratos, muito mais fáceis de se controlar. Eu vou botar aqui um exemplinho, né, de como a variação da tensão controla a velocidade. Se a gente percebe que, olha, com aquele exemplinho, né, com 100% da tensão, eu teria uma característica conjugada de velocidade com essa cara, lembrando que o conjugado é proporcional ao quadrado da tensão. Portanto, se eu cair em 70%, a minha tensão, o meu torque máximo vai a 49%. Se eu cair mais ainda a tensão, a 50%, o meu torque máximo vai a 25%. E assim eu consigo fazer um pequeno controle de velocidade. O mais importante é você controlar a frequência da velocidade de rotação do meu campo magnético girante. Eu posso controlar também a velocidade através da inclusão de uma resistência externa nos meus rotores bobinados. A gente viu que o aumento de R2 também faz variar a minha curva conjugada versus velocidade, e aqui está mostrado nessa característica. Se eu aumentar R2, o ponto de funcionamento, ou seja, a velocidade de controle do meu motor, será diferente. E aí eu consigo esse mesmo efeito nos meus motores de gaiola de esquilo. Como é que eu consigo esse efeito? Bom, eu consigo fazendo, por exemplo, um rotor com dupla gaiola, um condutor inferior e um condutor superior. A gente vê pelas linhas de fluxo que envolve o condutor inferior que a indutância dessa bobina é maior do que a dessa. Portanto, a corrente, quando a frequência é alta, ela se distribui mais no condutor superior do que no condutor inferior, fazendo com que a resistência efetiva fique grande. Quando eu chego na velocidade nominal, o efeito da indutância cai e a minha corrente se distribui melhor, fazendo com que eu tenha uma grande resistência na partida e uma pequena resistência em regime permanente. Então, essas características fazem com que o meu motor de indução possa pertencer a várias classes diferentes, cada uma com uma determinada aplicação. E aí, finalmente, vamos falar da partida, né? A partida mais comum é com aquele circuitinho de retificação e inversão, mas eu posso botar uma tensão variável, um autotransformador, né? Essa é a partida mais simples. Posso botar um autotransformador, ou seja, partir meu motor com uma tensão reduzida, ligando o contator B, depois em regime permanente o contator A, finalmente a chamada delta estrela, ligando o contator B na partida, ou seja, partindo os enrolamentos do meu motor de indução em estrela, portanto uma tensão fase neutro, e a partir que eu chego a uma determinada velocidade, eu abro esse cara e fecho, ou seja, eu aplico uma tensão fase-fase, aumentando, portanto, a tensão aplicada sem aumentar muito a corrente. Era isso que eu queria falar sobre motor de indução. Eu agradeço muito a atenção de vocês e até a próxima.